Chicão, você concorda ou não? O que você me fala? Concordo plenamente, achei que foi muito bem colocado por você. Obrigado. Esses três erros são principais. E daí, partindo aí do primeiro dos problemas, né? Certo. Certo? Deixando esse último item à parte, porque daí a gente pode até chamar mais alguém para ajudar a gente, né? Do homem do dinheiro Do do homem lado, do né? dinheiro, né? Mas o que eu costumo falar é o seguinte: muitas vezes o projeto ele é mal elaborado, que nem seus correspondentes mesmo falaram, né? Isso. A gente tem que começar um projeto com uma base boa de dados, tá certo? Que é a parte do levantamento topográfico, saber quanto que a gente tem de matéria-prima para irrigação, que eu busco é água, né? Se a gente vai irrigar, a gente precisa de água para poder irrigar, então como que está a quantidade de água disponível, que jeito que a gente, quais artimanhas que a gente pode usar no projeto prévio para a gente suprir o projeto com a água que necessita. Então a gente vem aí em alguns lugares que a gente tem pouca quantidade de água, a utilização de pulmões é uma realidade, certo? Que seria melhoria. Pulmões, Pulmões seriam, vamos supor, reservatórios para acumular água no momento que você não precisa, então você usa, outorga d'água, a água legal que você tem na propriedade, para estar abastecendo pulmões e estar utilizando essa água de forma a promover o crescimento da lavoura nas horas que necessita efetivamente da irrigação. Outra coisa que a gente tem visto muito em projetos, que os seus correspondentes também falaram muito bem sobre a necessidade de fazer projeto bem feito, com lâmina adequada, certo? Erro na lâmina. É muito comum a gente ver tanto erro de lâmina, incompatível com a evapotranspiração que ocorre no local. Qual que seria uma lâmina boa, assim, para poder o pessoal entender um pouco mais? Gustavo, eu gostaria até de fazer uma parte. Eu costumo conversar com os clientes que a gente tem da seguinte forma: se você tem água abundante, eu prefiro ter água sobrando. Certo. No projeto de irrigação. Se você não tem água abundante, você tem que fazer um meio termo. Às vezes 80% da água, ou 60% ou 70% da água que você precisaria para uma lavoura toda, com um manejo mais apropriado, mais adequado, mais proativo, às vezes te dá muito mais dinheiro do que você limitar a área irrigada com a quantidade de água que você tem na propriedade. Não sei se eu fui claro, mas vamos supor que você tenha pouca água disponível, certo? Você pode lançar a mão de pulmões, mas também usar um ponto de equilíbrio de custo-benefício para você trabalhar com lâminas às vezes menores, entregando produtividade dentro de uma razoabilidade. Então, ou seja, certo? existe técnica para trabalhar com lâminas menores que traz eficiente. Eu costumo falar que o que sobra, quando você investe com uma sobra, é lógico que você permite mais erro. Certo? Mas quando você trabalha com lâminas mais baixas em projeto de irrigação, você não pode contar, semana que vem vai chover bastante, daí eu vou parar de irrigar porque eu quero economizar energia. Isso é muito comum a gente ver no mercado, tá certo? Só se o cara tem um projeto que tem uma lâmina muito alta, ou seja, tem uma capacidade em litros por metro quadrado por dia muito alta, ele pode se dar o luxo de atrasar 2, 3 dias e pegar e corrigir o que ele fez de errado porque não choveu lá na frente. Certo. Quando o projeto ele é muito enxuto e que a quantidade de água disponível é pequena, às vezes ele não pode contar com a chuva que vai acontecer daqui 3 dias. É que nem a gente até estava olhando. Nós temos uma probabilidade de chuva, que você estava até mostrando para mim, de 48%, 8 milímetros. Isso. Será que vai chover 8 milímetros? Será que eu posso contar com essa chuva ou não posso? Às vezes o produtor, com aquela vontade de economizar energia, acaba deixando de irrigar. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Daqui 3 dias não choveu, mas está prometendo para daqui mais 2 dias. E muitas vezes o cara para de irrigar. Tá certo? E daí a gente viu, o teu correspondente mostrou uma lavoura do inverno, né? Que tradicionalmente, há 10, 15 anos atrás, a gente fazia o estresse hídrico extremamente severo, a gente não irrigava no inverno, né? Hoje ele mostrou que nos últimos 60 dias de você manter uma planta hidratada, irrigando, e a outra planta sem irrigar, do lado, uma ao lado da outra, você vê a depauperação que a gente teve na lavoura. Não é bem tá certo? Assim. Então, o que eu gostaria de falar para você? Qual que é a lâmina ideal para o café na nossa região? Depende.
Depende do que você quer de resultado financeiro e depende de água disponível que você tem. E como é que é essa relação financeira? Quanto que custaria um projeto com uma lâmina menor, uma lâmina maior? Como é que é a questão de preço do sistema de irrigação? Na verdade, não existe uma fórmula pronta, Sim. porque quando você fala, não, vou usar uma lâmina maior e eu tenho um desnível também muito acentuado, né? Desnível, certo? então Muda topografia, jeito da topografia. Então você não tem uma regra clara. Mas o que eu falo, por exemplo, para você é o seguinte: se eu quero 20% a mais de água, a minha bomba vai ser 20% maior. Certo? Ela é diretamente proporcional à vazão. Quando eu quero uma lâmina maior, eu quero mais água por hectare. Conclusão, eu vou ter potências maiores, tubulações principais maiores, e isso onera o projeto. Pode onerar em 5%, 10%, 15%, isso vai depender de cada caso. Quanto que custa hoje um projeto por hectare? Dos mais baratos e dos mais complexos, uma margem para o pessoal de casa ter uma noção. Olha, hoje a gente tem projetos sendo negociados na faixa de 15, 16 mil reais por hectare, certo? Isso contando material e supervisão de montagem. Certo. E projetos chegando em 25 até 30, que são projetos com alto desnível, de pequeno tamanho, que às vezes onera demais o produtor. Pequeno tamanho, vamos supor, sistema pequeno com muita topografia muito topografia muito desvantajosa, com pequeno porte, né? Então você gasta uma principal e filtro para irrigar uma área muito pequena. Entendi. Isso daí acaba onerando o projeto, tá certo? Mas o que eu falo é o seguinte: em vez de pagar às vezes com 1 ano e meio de safra, um ano e meio, 2 anos de incremento de produção, às vezes vai pagar com meio ano a mais ou 1 ano a mais dentro de um payback desse investimento, né? Então, eu acho que não é a questão do preço. A gente tem que usar o preço de acordo com aquele perfil de projeto, mostrando para o produtor de forma ética e clara o que ele ganha por irrigar com uma lâmina maior ou menor e o que ele tem que investir a mais dentro das características da propriedade dele. Isso daí é um processo que é importante a gente deixar bem claro para o produtor, para não deixar o produtor, às vezes, investir de forma errada, porque depois de pronto, acabou. A gente brinca, a Inês é morta, né? Já está implantado. Para você corrigir um projeto errado, é mais oneroso do que fazer bem na primeira vez. Outra coisa que eu gostaria de falar sobre lâmina é você atentar para a característica da propriedade e irrigar ciclos fenológicos semelhantes dentro de uma mesma operação. Muitas vezes a gente pega projetos que misturam muito um ciclo fenológico com o outro. Ou seja, eu vou pôr uma lavoura de um mundo novo irrigando junto com um catuai. Um ciclo, um porte alto com um porte baixo. Só isso faz diferença. De uma mesma. Como que você vai atender as duas fisiologias de forma igual? Um vai ter uma necessidade hídrica maior ou menor, o outro vai ter uma necessidade hídrica menor. A diferença é muito grande, Chicão, de um mundo novo para um catuai? Eu acho que é, inclusive em termos de época de aplicação, nutrição também, se você for usar a fertirrigação como um processo, então, às vezes você tem que trabalhar de forma diferente. E outra, você pode ter um mundo novo sendo podado com características, coeficientes de cultivo totalmente diferentes em relação a uma lavoura que está em produção. Qual que você vai atender? Você pode atender uma em detrimento de outra e ter prejuízos em relação a isso. Então, o ideal, né, sempre que possível, é trabalhar operações com cafés de uma mesma característica, em termos de fenologia. Até para calcular. O pessoal sempre pergunta muito, né? Eu sou pequeno produtor, quanto que seria a área mínima que pudesse irrigar que seria a vantagem? A gente não tem muito isso, sabe? Então tem alguns produtores pequenos e até um apêndice que eu falo para você é o seguinte: eu adoro trabalhar para pequeno. Porque o pequeno, ele é um cara, ele acaba sendo muito eficiente, porque ele tem só aquilo para viver e ele normalmente... Eu falo, ele conhece as plantas pelo nome. Uhum. E quando a gente trabalha para esse produtor e que faz as coisas sempre com muito sacrifício, você vê que ele toma conta do sistema como se toma conta do... É como se você compra um carro... de estimação, né? Sabe quando você compra um negócio, tipo, eu comprei um carro zero, né? Você toma conta daquele carro zero que você só falta lustrar, né? Pelo menos uma comparação esdrúxula, mas é importante falar. Quando você consegue implantar num produtor pequeno um sistema de irrigação, ele cuida daquilo lá como se fosse o bem mais precioso.
Porque, às vezes, a expectativa desse pequeno produtor de aumentar muito em área é muito difícil. Como que um pequeno produtor consegue comprar? Ele não consegue crescer não consegue horizontal, crescer. tem que crescer vertical. Daí ele tem que crescer vertical. Daí você vê um cara tratando, ligando para você, interessado em fazer o melhor possível, e você tentando ajudar ele a fazer o melhor possível, e ele virar para você, ligar e falar, Chicão, cara, eu estava tão preocupado de eu ter gastado aquele dinheiro com você num sistema de irrigação, eu paguei esse ano esse sistema de irrigação. Ainda mais com um clima igual nós estamos aqui. Exato. Acho que todo mundo que fez irrigação ano passado com você vai estar ganhando o sistema esse ano. Exato, já está ganhando de novo o sistema. A gente já teve isso vários anos, né? Várias vezes a gente viu isso se repetir. E eu gostaria de comentar uma coisa com você, Gustavo. Eu nunca vendi um sistema de irrigação para uma pessoa virar para mim e falar: esse investimento foi mal alocado. Eu podia ter gastado esse dinheiro com outra coisa que me desse mais resultado. A maioria das pessoas que trabalham com irrigação e que manejam de forma apropriada irrigação são muito satisfeitos de ter feito investir. Uma coisa que é muito comum a gente falar: por que eu não fiz antes? Quantas safras eu perdi por não ter irrigação? E agora eu consegui ter irrigação, eu não vou perder mais. Isso faz parte de uma outra pergunta que eu queria fazer para você, é o seguinte: quem que você não orientaria irrigar? Vamos supor, o produtor te procurou e falou assim: Chicão, eu quero irrigar minha lavoura, e você vai tirar ele de cabeça. Fala: não, no teu caso não é interessante. Existe isso? Eu falo que às vezes eu não ponho muito foco num produtor desse que quer comprar um sistema que eu não gostaria de vender. Essa é a verdade. Mas tem gente que é teimosa e compra mesmo assim. Mas quando você vê que um produtor não é um bom produtor de sequeiro, você chega tudo desmazelado a propriedade dele, o trator é todo com arame, sabe aquele lambão? Lambão. Uhum. Esse cara não é um cara para irrigar, certo? O cara que irriga, que vai irrigar e que vai ter sucesso, é um cara que já é um bom produtor de sequeiro. Entendi. Eu acho que é um degrau a mais. Você investir para o cara, se ele é um lambão, que ele não cuida de trator, não cuida da lavoura dele, você vê a lavoura dele sem desbrota, sem condução, assim, ponto de vista particular meu, né, ver a lavoura meio desleixada, certo? Colhendo 20 sacos de médio, 17 sacos de médio, e falar: não, agora eu vou pôr irrigação e vou virar rei, certo? Não faz milagre, né? Não faz milagre. Eu costumo até começar, até quando eu estou querendo vender sistema de irrigação, o primeiro slide é um conjunto de coisas que a gente precisa ter para ter sucesso com irrigação. Nós temos que tá olhando para o clima, nós temos que ter uma boa genética, nós temos que ter práticas fitotécnicas bem feitas, temos que fazer um controle de praga bem feito, doença bem feito. Não adianta pensar que é irrigação. Bem feito, né? Exato, tudo, na verdade, tem que estar em conjunto para você ter sucesso na atividade, certo? Não adianta você querer só pôr irrigação e achar Chicão, e depois que a pessoa vem e implantou o sistema de irrigação, quais são, né, a gente sabe que as vantagens todas, já está lógico, né, dependendo de um ano desse de seca, a gente paga o sistema no mesmo ano. Mas assim, quais seriam as dificuldades que os produtores têm depois que implantou o sistema de irrigação? Eu acho que a principal, que eu tenho mais debatido com os produtores que eu acabo de irrigar, a principal dificuldade deles é manutenção do sistema. E essa principal dificuldade, eu falo para você que é maior nos grandes produtores do que nos pequenos produtores. Certo. Quando você ensina um pequeno produtor a fazer um bom programa de manutenção, eu falo que ele é mais efetivo do que os grandes produtores, porque o grande acaba, qualquer intervenção em grande propriedade, o cara precisa muita gente. É grande, né? E a gente começou com uma coisa que não está fácil. Está fácil, gente? Não está fácil. Não. E o cara trabalha muito enxuto, certo? E daí toda a intervenção de uma limpeza de gotejo que precisa ser feita, muitas vezes o cara precisa investir em gente e um cronograma de aplicação desse recurso gente para fazer essa manutenção. Então, eu reporto como a maior dificuldade é justamente, principalmente... Quando você fala manutenção, é manutenção na parte hidráulica, lá na parte das bombas, dos motores, encanamento, gotejo, é tudo? É tudo, mas mais o gotejo do que o resto, tá? O resto, ele admite um pouco mais de desaforo. Por quê?
para eu fazer uma intervenção num filtro que está com uma areia suja, eu vou lá e troco a areia. É fácil. Certo? Eu vou trocar um elemento de um filtro de disco, então é mais fácil. É lógico que precisa se atentar para não deixar o filtro deixar de ser filtro. Tira o elemento, a areia forma um canal dentro da areia com muita sujeira. Então isso daí pode atrapalhar o processo. Mas basicamente você tendo uma pequena tensão em toda a parte mecânica, uma tensão especial para filtragem e o principal de todos, limpeza de final de linha e limpeza corretiva, né? Limpeza preventiva contra entupimento com aplicação de cloro ou outro produto sanitizante aí para atender. Final de linha, você fala o gotejo, abrir para poder limpar. Abrir e fechar os finais de linha para tirar o excesso de sujeira, a sujeira que se formou ao longo do sistema. Isso daí para mim é a mesma coisa que limpar filtro de ar de trator. Entendi. Se o cara... E aí que eu falo, você perguntou, qual é o perfil de produtor? Tem produtor que tem uma Safex 65X, veinho, que você fala, olha que joia que o cara tem na mão. E tem produtor que tem trator aí seminovo e que já está todo estragado. Estourado aí já, todo né? estourado. E só uma dúvida, o custo de energia elétrica, né, o pessoal que começa a irrigar, é muito caro? Olha, a potência instalada de um projeto de irrigação, normalmente ela varia, dependendo da diferença de nível, de 0,75 cavalo por hectare a 1,5 cavalo por hectare. Vamos pensar em 1,5 cavalo por hectare, Certo. vezes 0,736, que seria a conversão em quilowatt, que é o que a gente paga na conta da CEMIG, né? Certo. Então vamos pensar em 1 kWh por hectare. Se a gente trabalha aproximadamente num projeto, aqui no sul de Minas, entre 1.800 e 2.200 horas, vamos pôr 2.000 horas por ano, vezes 1 kWh por hectare, nós estamos falando em 2.000 kWh por hectare ano, certo? Certo. 2.000 vezes uma conta normal, se você é produtor, sabe quanto você paga quilowatts-hora? Ainda não, porque Uns 90 centavos, mas 95 centavos, vamos pôr Um R$1. real para ficar mais fácil. Vamos pôr R$1, não pensando em energia noturna e tudo mais, mas dá R$2.000 Por hectare. por hectare. Como a gente pode trabalhar esse equipamento à noite, a gente chega a ter 67% de desconto noturno da energia elétrica. Então, se você usar aí, vai entre 1.500 a R$2.000 por hectare por ano de custo de energia. Isso daí vai dar o quê? Um saco e meio de café por ano de energia, certo? E às vezes assegurar você não perder. Quantas vezes a gente chega num produtor e fala, pô, essa safra aqui eu perdi mais ou menos uns 15 mil, porque 15 sacos por hectare. Perde fácil. É fácil, cara. Eu era para produzir 80, produzi 60. O cara produziu 20 sacos a menos porque não choveu na hora certa. Principalmente numa safra alta que o cara, numa florada, num enchimento de grão, não tem chuva ao longo do ciclo. Muitas vezes o que acontece? Ele acaba perdendo muito, né? Perdendo de 10, 15, 20 sacas num determinado ano, né?